Essa semana tivemos a primeira rodada da Libertadores 2025 e alguns resultados meio surpreendentes. Trazer aqui agora um pouco de cada jogo, começando pelo grupo A, grupo do Botafogo, grupo do atual campeão. O Estudiantes fez seu trabalho, foi a Venezuela, venceu por 2-0, venceu bem, mas o Botafogo perdeu no Chile, né? A Libertadores tem essa questão de, por pior que seja a fase dos times grandes em casa são sempre muito difíceis de vencer. Se a câmera focar, eu agradeço. E o Botafogo foi surpreendido e te falar que o Botafogo já está enrolado, tá? Que vamos pensar no cenário aqui normal. Normal que os três vençam os três jogos em casa e vençam o cara bobo, todo mundo igual ali com 12 pontos. Mas e se o Botafogo tropeçar em casa contra o Estudiantes, por exemplo, que também não é um resultado surreal? O Botafogo estaria eliminado. Então já é um grupo para o Botafogo abrir o olho, tentar ganhar um pontinho que seja contra o Estudiantes fora de casa, fazer bem o dever de casa no Newton Santos. Vai ser importante para não ser surpreendido e ser eliminado ainda na fase de grupos. Indo agora para o grupo B, um grupo sem brasileiros. Tivemos uma vitória do River fora de casa e o Barcelona vencendo o Independente Del Valle. Eu imagino que esse grupo vai ficar com o River em primeiro, o Del Valle e o Barcelona vão disputar a segunda vaga. O Barcelona vencer em casa dá um passo importante, mas acredito que o Del Valle possa vencer em casa também. E esperar, ver se alguém consegue arrancar um ponto do River ou tropeçar contra o Universitário. No grupo C, grupo do Flamengo, tivemos um empate entre seu Central Córdoba e LDU na Argentina, e o Deportivo Táchira que recebeu o Flamengo e acabou perdendo de 1-0. O Flamengo não jogou tão bem, mas saiu com os 3 pontos fora de casa, como eu disse, sempre importante. Vitórias fora de casa na Libertadores são sempre para se comemorar, ainda mais o Flamengo que estava desde 2022 sem vencer um jogo fora de casa. Já no outro, que depois dizer que a LDU conseguiu um pontinho fora de casa, deve somar bastante ponto em casa também, deve ser o segundo classificado do grupo. A única briga mesmo deve ser ali entre o Táchira e a Central Córdoba para ver quem pega o terceiro lugar e ir para a Sul-Americana. Grupo D, grupo do São Paulo. Os dois times visitantes venceram, né? O Libertad e o São Paulo. Provavelmente serão ali os dois classificados. Talvez haja uma disputa no máximo entre Libertad e Tajeres. O Tajeres jogou muito mal contra o São Paulo. Tinha feito uma boa Libertadores em 22, caiu no grupo do Flamengo, então eu lembro bem. Foi um time que chegou acho que até as quartas de final, caiu pro Vélez. É um time que revela jogadores, revelou o Garro, por exemplo, que está no Corinthians. Agora, na verdade, não sei se ele é da base, mas ele passou por lá. E eu esperava que o Tadiá tivesse um time legalzinho, mas fez uma partida muito ruim contra o São Paulo. A ver se eles vão conseguir alguma coisa contra o Libertad. E a Alianza Lima deve ser o último do grupo mesmo. Perdeu em casa. Tinha feito uma boa fase de grupo. Fase de grupo não, uma pré-Libertadores. Eu acompanhei o jogo contra o Boca. E, pô, eles jogaram bem. Eliminaram bem o Boca. O Boca merecia ter sido eliminado antes dos pênaltis. Ficou marcado ali o gol perdido pelo Cavani, mas o Alianza Lima mereceu a classificação. Indo agora para o grupo E, o grupo do Fortaleza. O Fortaleza que perdeu feio para o Racing. Racing que vem muito bem, venceu a Sul-Americana em cima do Cruzeiro, venceu o Botafogo na Recopa e deu uma bela bancada aí no Fortaleza, que é um time bom. O Fluminense foi lá, perdeu 2-0. O jogo foi no Ceará. Então é para ficar de olho nesse Racing aí, é um dos candidatos a tentar tirar a hegemonia brasileira. Esse ano que se a gente ganhar de igual com os argentinos, então seria importante a gente não perder, principalmente com o argentino, e tem um bom aí, que é o Racing. Mas eu acho que essa derrota não elimina as chances do. Eliminar não eliminaria mesmo, mas não é para desanimar tanto Fortaleza de buscar essa classificação. Empate entre Bucaramanga e Colo-Colo já deixa isso bem claro. Acho que são dois times que o Fortaleza pode vencer tranquilamente, mas tem que voltar a jogar bola. Fortaleza não faz um bom começo de ano, ganhou ânimo ali ao vencer o Fluminense, mas não tá legal lá as coisas pro Fortaleza, não. Grupo F é o grupo do Bahia e do Internacional. Primeiro destacar aqui o grande jogo que foi Bahia Internacional. Eu não pude ouvir, mas depois acompanhar ali o compacto do jogo. Foi muito interessante mesmo. Os dois times querendo a vitória, buscando. E um empate. Eu acho que o Bahia poderia ter saído com a vitória aqui, mas não está ruim. O que está ruim é na perspectiva de tentar classificar os dois brasileiros, né? O ideal nesses casos é que hajam 2 vitórias. Porque a conta é a seguinte: com 2 vitórias são somados 6 pontos. Então, ou vai 3 pontos para cada lado, ou um soma 6 e se classifica logo. Facilita essa classificação. Com 2 empates, por exemplo, se for que o jogo da volta também seja empate, em vez de distribuir 6 pontos, esses jogos distribuiriam 4 pontos para os brasileiros, ou seja, é menos ponto na mão de brasileiros. Então,
é bom que nesses confrontos saia um vencedor. Mesmo que, claro, que se chegar lá na frente, o Inter já tiver classificado, o Bahia precisar da vitória ou do empate para classificar, e já não entra nessa conta. Falando nessa primeira rodada, assim, é sempre bom que se haja um vencedor. É, até ficar de olho nas situações no Campeonato de Pontos Corridos, se três times estiverem disputando o título, se dois deles se enfrentarem na ida e da volta e derem empate, eles estão perdendo pontos. É melhor que um vença em cada domínio. E isso que beneficiaria o terceiro, que no caso esse terceiro seria o Atlético Nacional. O confronto já é importante para estabelecer quem seria a terceira força do grupo, e aparentemente é o time colombiano. 3-0 para cima do Nacional do Uruguai. Eu não vi esse jogo, mas é um resultado bem impactante. Dois times de peso, né? O Nacional, que é tetracampeão, se eu não me engano, e ou tetra ou tri, depois eu me corrijam aí nos comentários. E o Atlético Nacional, que tem dois títulos aí, venceu até recentemente, né? Venceu em 2017, recentemente, entre aspas, né? Venceu em 2016, ali o time do Rueda, Berril, Marlos Moreno, quem mais tinha aquele Borra, esse time aí, e venceu o Nacional, deve ser a terceira força a disputar. Para o Bahia, é não desanimar, é ir para cima desses dois times. Eu acho que, mesmo com isso tudo que eu falei, Bahia e Inter tem condição de atropelar os dois e classificar bem. Último grupo, penúltimo grupo, na verdade, grupo G, grupo do Palmeiras. Palmeiras teve um jogo duro, tomou dois golaços, assim. Quem não viu, vá ver os gols do Sport Cristal, que foram bem bonitos, mas saiu com uma vitória fora de casa. Mesma coisa do Flamengo, mesmo jogando mal, é bom sair com 3 pontos fora de casa no Libertadores, isso não se menospreza. Mas o problema do Palmeiras é que ele não vem fazendo um bom ano, diferente do Flamengo, que jogou bem ao longo do ano. O Palmeiras não vem fazendo, vem devendo. Então é bom sempre jogar bem quando possível. Toda vez que joga mal, aquele sinal de alerta amarelo vai ficando cada vez mais laranja, daqui a pouco pode ficar vermelho aí. No outro jogo, Cerro Porteño em Bolívar. O Bolívar saiu na frente com outro golaço também, um voleio. Os dois gols do Bolívar nesse jogo foram dois belíssimos gols. O primeiro talvez seja o gol mais bonito dessa Libertadores, dificilmente vai ser superado. O Cerro chegou a abrir 4-1, mas vendo os lances do jogo, parece um placar um tanto quanto mentiroso, tá? O jogo parecia mais apertado. Quando estava 2-1 pro Cerro, o Bolívar saiu na frente, o Cerro virou. Quando estava 2-1, o Bolívar teve a chance de empatar, não conseguiu. Aí na reta final, o Cerro Porteño abriu uma vantagem de 4-1 e ainda teve o desconto de 4-2. É um grupo que o Palmeiras fica de olho. O Bolívar tem a questão da altitude, então é possível que o Bolívar faça os 9 pontos em casa. O Cerro Porteño também pode complicar jogando nos seus domínios. Tem toda aquela questão ainda do racismo, a ver como vai ser Cerro Porteño e Palmeiras. Deve ser um jogo com um jogo diferente aí para se acompanhar. Então o Palmeiras tem que jogar bola aqui para passar. O Bolívar também não é um time fraco de jogo, jogando fora dos seus domínios, como normalmente esses times de altitude são. Então o Palmeiras vai ter que jogar bola e ter cuidado. Eu imagino o Palmeiras passando aqui, mas é para ficar de olho também, não é tão tranquilo como em outras vezes. E por último, agora sim, o último grupo H, o último grupo sem brasileiros também. E quem teve a ideia de juntar Olímpia, Peñarol e Vélez no mesmo grupo? Cara, aqui queria ver a confusão rolar e, olha, já teve confusão nesse primeiro jogo. Tinha algumas imagens ali da torcida do Peñarol, sempre torcida do Peñarol, né, também. Na Argentina fazendo alguns problemas lá, arrumando alguns problemas no estádio do Vélez. E o Vélez saiu vitorioso, venceu por 2-1, venceu em casa. Agora, a questão aqui foi o Olímpia perder por 3-2 pro Santo Antônio Bulo Bulo. Perdeu por 3-2, chegou a estar empatado o jogo, no finalzinho o Bulo Bulo garantiu a vitória. Provavelmente o Olímpia não vai conseguir disputar ali com Vélez e Peñarol a classificação. Devemos ter os classificados como Vélez e Peñarol. Então é isso. Esses foram os jogos da primeira rodada da Libertadores. Agora é esperar para ver a segunda, que já é semana que vem. Tamo junto, deixa o like, compartilha o vídeo e valeu!